Papo Mineiro, hoje, numa prosa de jornalismo esportivo. E não tinha que ser com outra pessoa que não o advogado e jornalista Chico Maia, nosso amigo de muitos anos. Esteve na TV Bandeirantes, 18 anos, no Minas Esporte, na Alvorada FM, no Hoje em Dia, no Tempo, na Subnotícia, Rádio Confidência, Rede TV. E o mais importante ainda, ele cobriu 11 Copas do Mundo de futebol, sendo uma delas feminina, e também 7 Olimpíadas. Então tem muita experiência, pode contar para nós muita coisa. Editor e proprietário do semanário 7 Dias, há 33 anos, na cidade de Sete Lagoas. Também continua fazendo lá no Band News, tanto na primeira e segunda edição, de segunda a sexta, falando, claro, de esportes em geral. Seja bem-vindo, Chico. Opa, que prazer, meu caro Hernani. Prazer e honra. Muito obrigado pelo convite. Tive a satisfação de encontrar contigo no lançamento da Rota do Frango e da Cachaça do Circuito das... Né? Em Sete Rei do Mato, na Rei do Mato. Na Gruta Rei do Mato. E quanto tempo você é um amigo de longa data, prazer enorme estar com você. E já militamos muito juntos nos tempos da nossa, né, dos jornalistas e escritores de turismo, né? E é bom demais te ver, você que é um especialista no turismo. Muito obrigado. Estou muito satisfeito de estar aqui com você e com seus telespectadores. Muito bom. Então, eu quero que você hoje conte só um pouco da sua história, porque meia hora não dá para contar a sua história. Mas você vai ter que selecionar algumas coisas, alguns pedaços que seja interessante, que incentive outras pessoas a fazer um bom trabalho, né? Nessa área que você também domina, que é o jornalismo esportivo. Ô, Hernani, muito obrigado. Olha, eu sou de Sete Lagoas, nascido e criado em Sete Lagoas, onde tenho aí hoje o Jornal 7 Dias, que fundamos em 1991, dia 29 de novembro, circulou pela primeira vez, numa sexta-feira. No próximo dia 29, vamos completar 33 anos, e é uma luta. Hoje é o único jornal impresso da cidade que circula regularmente. Temos também o portal 7 Dias News e o site, o setedias.com.br. Mas muito antes de criar o jornal 7 Dias, eu comecei, Hernani, com 11 anos de idade no jornal O Centro de Minas, de Sete Lagoas. Era criança. Hoje a minha coluna, que se chamava Pílulas Esportivas, é peça do Museu de Sete Lagoas. O saudoso Geraldo Tolentino me deu essa oportunidade. Um dia, conversando com ele, o ponto de ônibus que me atendia, que eu ia para casa, era em frente ao jornal. A cidade era pequena, a cidade tinha o quê? 50 mil habitantes. E eu vi lá escrito lá, o Jornal do Centro de Minas, era a sede do jornal. E até o ônibus chegar, eu falei, é o jornal que meu pai lê, meu pai e minha mãe leem todo sábado. Aquele jornal aí, será que é ali que é o jornal? E era. Atravessei a rua e falei com a secretária que estava lá, a Tânia, até hoje está aí firme e forte. Eu falei, moça, aqui que é a sede do jornal? É assim, tá. Um dia ainda vou escrever nesse jornal. Desse jeito. Aí tinha um senhor lá, depois fiquei conhecendo, sabendo que era o senhor Geraldo Tolentino, foi secretário de Turismo e Cultura de Sete Lagoas nos anos 70. E o senhor lá de terno falou assim, você gostaria de escrever em jornal? Sim. E por que você não escreve? Não escrevo porque eu não conheço ninguém, mas um dia eu vou escrever aqui. Aí ele disse o seguinte, olha, você quer escrever? Você gostaria de escrever sobre o quê? Sobre futebol, porque eu gosto muito de futebol, esporte e tal, mas é futebol que eu gosto e tudo mais. Gosta de futebol?
é daqui de Sete Lagoas? Sou aquela coisa, né? Filho de quem? Mora onde e tal. Mas então pode escrever, porque o que você escrever eu vou publicar aqui no jornal e você vai virar repórter, você vai virar colunista do jornal. Aí eu perguntei para a moça lá, para a Tânia, moça, isso é verdade? Ele é dono do jornal mesmo aí ou ele tá me caçoando, tá me zoando? Aí ela falou, não, eu sou Geraldo Tolentino, ele é o dono do jornal, se ele está falando com você que é para você escrever, pode escrever sim. Hernani, foi desse jeito que começou. Eu peguei lá uma folha de papel ao maço, escrevi lá minhas mal traçadas linhas, falando do futebol amador de Sete Lagoas, falando de Atlético, Cruzeiro e América também. Levei lá na semana seguinte. Na outra semana, chegou o jornal na casa do meu pai e da minha mãe, no bairro Boa Vista. Minha mãe está no bairro Boa Vista até hoje. E cheguei, não vi nada do que eu tinha escrito. Aí voltei lá no jornal, eu falei, e achei o Sr. Geraldo Tolentino no mesmo lugar, lá com a Tânia, na recepção do jornal. Mentiroso, hein? Falou que era dono do jornal, não era coisa nenhuma. Que isso, meu filho? O que foi? O senhor falou que ia publicar a minha coluna, que eu escrevesse no jornal, e não publicou. Não, o que é isso? Mas que não estou entendendo. Você trouxe aqui? Trouxe sim e tal, não sei o quê. Aí ele chamou o gerente dele na época lá, o Vicente, não me esqueço dele, e o Vicente foi, não estou sabendo de nada, chamou o Elmo, que era o camarada da gráfica, que chamou o Gilberto Simões, que era o chefão da gráfica, mas o que é que vocês não publicaram a coluna do menino e tal? Aí o Gilberto falou, Sr. Geraldo, tudo bem, mas nós pensamos que fosse brincadeira, porque olha aqui, é coisa de criança e tal, e como é que a gente ia publicar isso? O senhor não falou nada com a gente e tal? Não, eu quero que publique sim, quero que publique. Aí me chamou, conversou com a turma lá e falou, olha, vamos publicar, mas você vai levar a coluna no Tadeu Machado. Tadeu foi o último repórter que o Jornal do Centro de Minas tinha, que tinha parado, o Democrata de Sete Lagoas tinha parado com o futebol profissional e acabaram-se os departamentos de esportes dos veículos de comunicação, que eram dois, o Jornal do Centro de Minas e a Rádio Cultura. Então parou o futebol e esse Tadeu Machado, uma grande figura, está hoje ainda na cidade, é um grande contador, ele tinha largado a comunicação esportiva para se dedicar ao direito e à contabilidade. Montou um escritório de contabilidade, era um contador excelente e tinha parado com aquilo. Aí eu fui no Tadeu Machado, Tadeu, ele revisar a minha coluna, para depois de revisada eu levar lá no jornal para a coluna ser publicada. O Tadeu muito ocupado, eu tomava um grande chá de cadeira lá, aí o primo dele, né, Sérgio Machado Sobrinho, um grande amigo até hoje, meu padrinho, né, Sérgio, o Sérgio me via lá esperando, ficava condoído lá daquela espera toda. Ô, Chico, o Tadeu está muito ocupado agora, eu posso te ajudar, eu posso revisar para você e tal. Claro, e tal. Aí ele revisava, trocava ideia. Você acha que essa palavra não fica melhor? Você acha que isso aqui não fica melhor assim e tudo mais? E o Sérgio era contador também, foi o meu primeiro grande mestre em português, em composição de frases e tudo mais. E palavras, né? Palavras mesmo, né? Sim. Foi um grande mestre. Tenho a felicidade de ser amigo dele, da família dele até hoje. E assim eu comecei. Como repórter, a coluna foi pegando. Eu tenho o nome do meu avô, que era Chico Maia. Muita gente, inclusive, na época achou que era o meu avô, que já era bem mais velho. O Chico Maia mexendo com futebol, com jornalismo e tudo mais. Não. Aí, na semana seguinte, que saiu a minha primeira coluna, eu saí louco com a coluna debaixo do braço, mostrando para todo mundo. E aí foi uma glória, né? Foi uma glória. Imagina, com 11 anos de idade. Aí fui tocando, beleza, a coluna foi ganhando projeção, porque era o único jornal da cidade e era a única pessoa que falava de futebol na cidade. Eu me tornei a estrela, né? E um ano e meio depois, o jornal, a Rádio Cultura de Sete Lagoas queria voltar com um noticiário de esportes e o Geraldo Padrão, que até hoje é dono da Rádio Cultura de Sete Lagoas, está com seus 86 anos de idade, me convidou para também redigir os noticiários esportivos da Rádio Cultura.
eu comecei redigindo, aí eu já estava com meus 13 anos de idade, já com alguma experiência, e não me contentava só em redigir. Eu queria falar no microfone, eu queria apresentar. Não tinha nem voz para aquilo, não tinha traquejo para aquilo. E o Padrão me deu um enorme gravador, falou, olha, então você vai brincando com esse gravador, vai treinando nesse gravador, um gravador Philips desse tamanho, saí com aquilo, rapaz, pelos campos de futebol da cidade, de bicicleta, Bela Vista, Textil, que era o time da Cedro de Cachoeira, Democrata, o Ideal, que tinha voltado ao futebol amador da cidade, América, no Papa Vento. Comecei a rodar todo dia, indo entrevistar jogadores e colocar aquilo no ar. Foi um sucesso, Hernani, porque o futebol estava parado na cidade, não havia nenhum veículo de comunicação e, de repente, os 2 veículos de comunicação da cidade começaram a falar de futebol. E, daí a pouco, o Sr. Geraldo Padrão, o Clarim do Assis Lima, Mauro Rocha, que eram os chefes do jornalismo e da programação da rádio, falaram, não, o menino está querendo apresentar o programa, ele já está com a voz aí que já dá para colocar no ar e tal, vamos gravar aqui uns pilotos com ele. Gravei, criamos lá o Bandeirantes nos Esportes. Era a Recapagem Bandeirantes que patrocinava, Bandeirantes nos Esportes. E assim foi, rapaz. Daí a pouco eu pus na cabeça do Geraldo Padrão que nós tínhamos que voltar a transmitir futebol no Mineirão. A Rádio Cultura tinha uma cabine no Mineirão e em conversações lá com a Dengue, na época, presidente Afonso Celso Rasos, com muito boa vontade, a Dengue reativou a cabine da Rádio Cultura no Mineirão. Nós voltamos a transmitir os jogos no estádio Minas Gerais. A Rádio Capital, que estava para ser instalada em Belo Horizonte, comandada pelo Gil Costa, estava de olho nos melhores profissionais de Belo Horizonte e em nomes que podiam compor a equipe. Aí o Gil Costa buscou lá o Vilibaldo Alves, da Rádio Itatiaia, Flávio Anselmo, na Rádio Guarani, Afonso Alberto, na Guarani, Paulo Rodrigues, na Rádio Confidência, Paulo Roberto Pinto Coelho, na Itatiaia, Marco Antônio Bruck, na Itatiaia, Aldair Pinto, enfim, montou um time sensacional e investiu em desconhecidos para compor o time, para montar uma equipe em condições de brigar pela audiência em Belo Horizonte. Aí buscou o Garcia Júnior, na Rádio Correio da Serra, em Barbacena. Hoje ele está em Divinópolis, está lá na Rádio Candidez, em Divinópolis, do nosso amigo Mairink, e é pai do Garcia Júnior, que apresenta o excelente Jornal da Record, pai do Ulisses Magno, da TV Bandeirantes, e a gente está sempre em contato. O Garcia Júnior foi muito bem, grande locutor esportivo. O Cleiton Borges, que você conhece, o Cleiton Borges, o Cleiton era locutor de barraquinha, de igreja, em Belo Horizonte. Quermesse. Virou um excelente repórter também. Hoje o Cleiton Borges está lá em Santo Antônio do Monte. E assim foi. E me puseram para cobrir a América. Quando eu caí no meio daquelas estrelas todas, e eu não pensava nunca em largar Sete Lagoas, ganhava bem, ganhava o quê? Quase 2 salários mínimos, era dos melhores salários da cidade, né? Eu nunca pensava em largar a minha aldeia, né? Eu era daquele, melhor ser primeiro na aldeia do que segundo em Roma. E em casa também, pô, tinha 17 anos, né? Eu estava começando a fazer o tiro de guerra, inclusive, eu nunca imaginava deixar Sete Lagoas. Belo Horizonte era demais para mim. Aí, quando eu fui conversar com o Gil Costa, rapaz, aí veio lá na ficha cadastral, lá, né? Preenchi a ficha, coloquei lá veio lá pretensão salarial. Eu falei assim, eu vou pedir muito aqui, porque aí eles vão falar que não aceitam e tal, e tudo bem, eu fico lá, quieto lá em Sete Lagoas. Aí preenchi lá, pretensão salarial. O dinheiro de hoje, eu não sei o que era, se era cruzeiro, acho que era cruzeiro na época. Eu ganhava em torno de 180, 200 cruzeiros, coloquei lá 1.000 cruzeiros, sabe? Aí o Gil pegou a ficha e tudo mais. O Gil dividia um escritório com o Luiz Carlos Alves, eles eram sócios na AGT, ali na Olegário Maciel, pertinho da sede do Atlético. Aí o Gil olhou a ficha, tá, tudo bem, tudo bem. Aí ele virou para mim e falou, você conheceu o Gil Costa, não? Conheci. Não, né? O Gil... Conheci.
aquele Conheci. grandalhão, olhou e falou assim, Maia, deixa eu te falar uma coisa aqui, tudo e tal. Tá tudo muito bem e tudo mais. Agora, essa questão salarial aqui, aí eu pensei, é aí que o bicho vai pegar e eu vou cascar fora mesmo. Você está pedindo aqui 1.000 cruzeiros, mas a verba que nós temos aqui programada para você é 1.500, tá? É 1.500. Então, tá tudo certo, beleza? Você vem para cá dia tal, nós vamos fazer os treinamentos e no dia 15 de junho, nós entramos no ar. Isso era final de maio, sabe? Aí eu falei, o quê? Sim, R$ 1.500. Eu falei, que é isso? Aí eu fiquei doido, né, Hernani? Tem jeito de recusar, porque a Rádio Capital, quando ela veio para Belo Horizonte, ela veio pagando os melhores salários de Belo Horizonte. Ela inflacionou o mercado, né? E o objetivo era esse mesmo, tirar os melhores de cada rádio no esporte, no jornalismo, na música, enfim, entretenimento. E aquilo, rapaz, eu não estava acreditando. Eu falei, será que isso não é trote, gente? O que é isso? Aí voltei para Sete Lagoas, peguei o ônibus na rodoviária, que está aí até hoje, a mesma rodoviária. Aí cheguei em casa, comentei com meu pai e minha mãe. Aí meu pai falou assim, meu filho, você vai largar o emprego garantido que você tem aqui na rádio para Belo Horizonte? Esse negócio é incerto, será? Eu falei, pai, você tem contrato e tal. Aí foi aquela, né, aquela dúvida em casa, discutindo, trocando ideia com a minha mãe, com meu pai, mas o dinheiro era muito, muito maior do que eu imaginava ganhar na vida naquela época e me considerava bem remunerado em Sete Lagoas, rapaz. Bom, aí fui, rapaz, para cobrir o América. Poxa, tinha motorista, me lembro do Geraldo Tito Pereira, o Tatu, motorista, Fusquinha, a rádio com Motorola, rádio de comunicação, de dentro do carro você comunicava, um negócio assim inimaginável. Tinha operador para instalar equipamento, tinha equipamento de primeira. Eu, em Sete Lagoas, eu subia muro, subia poste para puxar ligações lá da Telemig, para puxar energia elétrica, para instalar nos campos de futebol de terra, amadores de Sete Lagoas, andando de bicicleta. Aí chego em Belo Horizonte, carro, motorista, cobrindo o América, né? Era longe, o América. E ganharam bem, e ganharam bem. A América treinava em Contagem, lá no Vale Verde, sabe? Era longe, a viagem longa, essa maravilha de pista dupla, de avenida João César de Oliveira, era uma estradinha de terra complicada, 1979, mas eu estava no paraíso, né? No paraíso, tudo ótimo, trabalhando com os meus ídolos de infância, entrevistando jogadores que eu admirava. E aí caí no paraíso. 3 meses depois, fiz um trabalho muito legal, me puseram para cobrir o Galo, né? Aí jogaram o sapo na água, né? Jogaram o sapo na água. Eu não imaginava na vida. Reinaldo, Cerezo, daí a pouco Nelinho no Atlético, Nelinho estava no Cruzeiro, daí a pouco ele foi para o Atlético, o Luizinho. O Atlético era uma máquina. O Atlético era Não, uma no início de 80, no início de 80 disputava o campeonato nacional mesmo, para valer. 79 para 80. Então, assim, o presidente Elias Calil, o maior dirigente de futebol que já existiu no futebol brasileiro, o pai do Alexandre, o senhor Elias. Enfim, eu estava no paraíso. Aí, Hernani, comecei a viajar, cobrir o Atlético no país e no mundo inteiro, rodar o mundo. A seleção brasileira, comecei a viajar com a seleção brasileira também, trabalhando só com feras, só gente que me ensinou demais. E amigos, sabe, ambiente de trabalho maravilhoso, ganhando bem, ótimas diárias. Eu falei, pô, estou no paraíso. E assim foi. Daí a pouco veio a TV Bandeirantes, que me chamou para lá, fiquei 18 anos no Minas Esporte, lá na Band. Aí acabei de arrebentar, né? Porque a televisão, a Band era a única que tinha um sinal emitido por Belo Horizonte, era captado no estado inteiro, né? Triângulo Mineiro, o Vale do Aço, Vale do Rio Doce, norte de Minas, Jequitinhonha. A Band pegava em Minas Gerais inteira, a Band Belo Horizonte. Então, assim, onde ia, um prestígio danado, aquilo era o sonho, realmente, sabe? Infelizmente, durou 4, 5 anos, porque, apesar da audiência, do faturamento,
O Gil era um cara muito brigão, né? Não sei se você lembra, o Gil Costa entrava em grandes polêmicas e o Gil não tinha freio, o Gil não tinha papas na língua. O Gil começava a falar de alguém e não parava. E o Gil, em determinado momento, a Rádio Capital no auge, o Emanuel Carneiro esteve conosco outro dia no nosso podcast, o Prateleira de Cima, que a gente apresenta toda segunda-feira, aliás. Você que está assistindo aí, ó, dê uma colher de chá para a gente, viu? Clica lá no Prateleira de Cima Oficial, dê um like lá. Eu e o Regis Souto, toda segunda-feira, apresentamos esse podcast. E aí, o famoso, então, foi cobrir Copas do Mundo e Olimpíadas. Como é que se deu isso, Chico? Rapaz, aí como eu estava te contando, a Rádio Capital foi um sucesso, mas durou pouco, 5 anos. O Gil Costa brigou com todo mundo, brigou com o empresariado, brigou com os políticos todos. O Tancredo Neves tinha acabado de assumir o governo do Estado, queria paz com ele. O Tancredo era MDB, o Gil Costa era ligado ao PDS naquela oportunidade, era ligado ao regime militar. A gente vivia um restinho da ditadura militar ainda, né? E o Gil era muito ligado ao governador Francelino Pereira, muito ligado ao governo do general João Figueiredo, só que a democracia estava voltando, né, Hernani? E o Tancredo Neves era o nome tido por todo mundo como aquele que ia ser o candidato das oposições caso as eleições diretas voltassem ao Brasil. Como, de fato, daí a pouco foi isso que aconteceu. As diretas foram barradas. Porém, no colégio eleitoral, Tancredo Neves virou candidato e acabou virando o presidente da República, né, eleito. Infelizmente, morreu sem tomar posse, mas o Gil era do outro lado, né? Então não teve jeito. Aí o Gil não quis dar trégua para ele, não quis paz com ele. Inclusive, o deputado, na época, secretário de Esportes, João Pinto Ribeiro, era muito amigo Costa e era o secretário, muito amigo do Tancredo também. O Tancredo pediu ao João Pinto que intermediasse. Olha, o Gil fica na dele, na rádio lá, eu fico aqui no governo, mas o Gil fez um editorial na rádio, rapaz, e o Jornal da Capital tinha uma audiência muito grande, detonando com o Tancredo, falando coisas terríveis. Aí o Tancredo deu um telefonema lá para São Paulo, dizia-se na época que a Rádio Capital era do Paulo Salim Maluf, que tinha pretensões também de se candidatar à presidência da República e sonhava... O Tancredo ganhou dele. Aí o Gil Costa foi chamado para pegar o primeiro voo, depois que ele leu esse editorial na rádio. O telefone tocou, 8h30 da manhã, mais ou menos, o comentário que ele fez, né, o editorial que ele fez do Jornal da Capital, foi tipo 8h15, 8h30, 8h40, o telefone tocou. Era a Rádio Capital pedindo, São Paulo, que era a matriz, que a Rádio Capital tinha no Brasil todo, e São Paulo era a matriz, o dinheiro vinha de lá. Aí era para o Gil Costa pegar o primeiro avião em Belo Horizonte, porque o professor Edevaldo Alves da Silva, dono das Faculdades Metropolitanas Unidas, que era a dona da Rádio Capital, queria conversar com ele. Todo mundo na rádio imaginou que o Gil estava sendo chamado para ser nomeado diretor-geral da Rede Capital de Comunicações, porque a Rádio Capital Belo Horizonte era a única que tinha uma audiência fantástica, a única que faturava muito. A rádio que mais faturava da Rede Capital, eram 12 emissoras na época. Todo mundo imaginou, o Gil vai ser o diretor-geral, né? Rapaz, ele pegou o voo das 10 na Pampulha, aeroporto da Pampulha, e voltou no voo das 17, demitido. Aí o sonho começou a acabar, né? A Rádio Capital, Gil demitido, quem assumiu não tinha a mesma força comercial do Gil, não tinha audiência do Gil, não tinha liderança do Gil. Vieram alguns executivos de São Paulo para cá, aquela coisa, e a rádio começou a declinar. E começou a acabar com o esporte, acabar com o jornalismo, arrendar a programação para programas evangélicos, aquela coisa toda, e todo mundo começou a ser demitido, né? Aí, daí a pouco, eu fui para a Rádio América, fiquei 3 meses lá, a Rádio Inconfidência me contratou, a Rádio Confidência foi maravilhosa para mim. Lá eu fiz a minha primeira Copa do Mundo, 1986, México, uma grande equipe.
Aí, em 88, a Band me convidou, Flávio Carvalho, Flávio Anselmo, saudoso Flávio Anselmo. Eu fui para aquela bancada lá do Minas Esporte e ali acabou de deslanchar a carreira. Daí a pouco fui cobrir a Copa do Mundo de 90 como freelancer de alguns veículos e a Rádio Alvorada me contratou como freelancer. Depois da Copa, fui contratado. Meu querido Francisco Nivaldo Salles Bessa, até hoje é o grande diretor da Alvorada. O chefe de jornalismo era o Carlos Alberto dos Santos. E a querida Tânia Mara, a querida e saudosa Tânia Mara, foi quem me indicou na época: olha, o Chico vai fazer a Copa. E a rádio me contratou como freelancer, porque a Rádio Capital, aliás, a Rádio Alvorada também cobriria a Copa da Itália. Só que com o plano Collor, o dinheiro de todo mundo foi confiscado e os grandes patrocinadores que ela tinha 5 grandes patrocinadores para cobrir a Copa. A Tânia Mara é que iria pela Alvorada, sobrou um patrocinador. Os outros todos tiveram que desistir porque mudou a economia do país. Sem dinheiro. Né? Aí sobrou um patrocinador e a Rádio Capital Alvorada me perguntou se eu teria interesse em fazer um freela para ela. Eu já estava com a viagem toda armadinha, eu falei, claro que eu tenho. Eu era fã da Rádio Alvorada, como ouvinte, e sempre trabalhei em rádio AM até então. Era a minha primeira oportunidade no FM, e, poxa, na rádio que até hoje domina a audiência do público A, B, em Belo Horizonte, foi a minha glória, não é? Aí arrebentei, foi uma grande cobertura. Quando eu voltei, o Bessa e o Carlos Alberto me perguntaram se eu tinha interesse em continuar na rádio como efetivo, para apresentar o esporte todos os dias ao meio-dia. Topei na hora também. Fiquei 12 anos fazendo esse boletim ao meio-dia na Alvorada FM. Aí, daqui a pouco, veio o jornal Hoje em Dia, contratou a minha coluna. Depois, eu fiquei 9 anos no Hoje em Dia. Depois, o jornal O Tempo me levou. O Super, quando o Super estava começando a tomar conta da imprensa escrita brasileira, 350 mil exemplares dia, né? Foi aquela loucura. Eu tive o prazer de participar dessa ação. Aí, Chico, então você teve nas 2 Copas que o Brasil ganhou, 94 e 2002. Verdade. O Tempo e o Super foi o nosso querido Teodomiro Braga, que era o chefão da redação, quem me contratou, e eu cobri a Copa da Alemanha pelo Tempo, mas as Copas de 94 e 2002, a 94 foi pelo Hoje em Dia, sim, pelo Hoje em Dia, 94, pelo Hoje em Dia, me lembro do Rogério Pérez, Fabiola Colares, né, saudosos companheiros jornalistas, Eugênio Sávio, grande fotógrafo, o Orlando Augusto, né, em 1994, Copa dos Estados Unidos. 2002 também eu estava no Hoje em Dia. E aí, em 2005, eu fui para o Tempo e o Super, e a Copa da Alemanha 2006 eu fiz para o jornal O Tempo, e freela, voltei a fazer freela para a Rádio Alvorada FM. A Copa de 98 na França, fui credenciado pela Bandeirantes, na TV Bandeirantes. Na época, o Luciano Duval era o comandante do esporte, e fiz o freela para a Alvorada FM também. Eu deixei de fazer freelas para a Alvorada agora recente, porque eu estive na Prefeitura de Belo Horizonte como chefe da assessoria de imprensa, subsecretário de comunicação no governo Alexandre Calil, e aí eu dei uma afastada da mídia formal, né? Seria incompatível, e aí o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, passou a fazer para a Alvorada FM diariamente e passou a cobrir também as Copas do Mundo para a Alvorada. Mas, assim, o carinho pela Alvorada continua, a amizade com o Bessa continua, não é? E esse ano eu faria a Olimpíada pela Alvorada FM, só que eu estou na Band News FM e são concorrentes no mesmo nicho de mercado, aí não tinha jeito, né? Não tinha jeito. Fiz para a Band News FM, mas a ligação com a Alvorada, a simpatia, não é? E a empatia continua. Estou lá na Band News FM hoje, todos os dias, participando do jornal Primeira Edição, Segunda Edição, com a Luciana Viana, a Maria Fernanda Sinini, o Murilo Rocha,
de tarde com o Patrick Vaz, Bruno Marum, e continuo com o Jornal 7 Dias, né? Hoje, na imprensa escrita em Belo Horizonte, eu não estou com coluna em nenhum jornal, e tocando o nosso Jornal 7 Dias, que completa 33 anos no próximo dia 29, né? Muito bem, excelente, então, né? E agora, quais os planos? Rapaz, planos o seguinte: Libertadores da América, dia 30, decisão em Buenos Aires, Atlético e River Plate. Domingo, Atlético e Flamengo, decisão Flamengo, da outra Copa. decisão. Ano que vem, ano que vem, Campeonato Mundial de Clubes, novo formato nos Estados Unidos, no mês de junho. 2026, Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Os 3 países vão organizar a Copa do Mundo de 2026, a próxima Copa. Né? Vai ser uma Copa diferente. 3 países. O México já realizou 2 vezes. Duas Os vezes. Estados Unidos já realizou uma. E o Canadá, que não tem grande tradição no futebol, mas ultimamente está com uma seleção muito boa. O Canadá vai receber pela primeira vez uma edição da Copa do Mundo. Vai ser diferente, assim como foi diferente a Copa do Catar em 2022, que foi espetacular em todos os aspectos. Cada Copa, cada Olimpíada, Hernani, é completamente diferente da outra. Muda a tecnologia, mudam os costumes de país para país, o futebol muda de ano a ano, de 4 em 4 anos, então imagine. E nos outros esportes também, o que é o caso da Olimpíada. E o futebol não para, o esporte não para, e onde estiver, né, e onde houver grandes eventos, né, estarei lá sempre com, né, esse Lógico. e, felizmente, né, com o apoio. O público nos apoia, o público lê, ouve, vê o que a gente escreve, o que a gente fala. E enquanto o público me prestigiar, estarei nesses eventos todos. E os mineiros? Esse ano os mineiros estão todos nas finais. Pois é, Hernani, pena que o América perdeu as chances de conseguir uma vaga na Série A do ano que vem. Ao perder lá em Manaus para o Amazonas, o América ficou sem chances e ano que vem vai disputar de novo a Série B do Brasileiro, tentando voltar para a Série A em 2026. Foi uma pena, uma pena. O Atlético bem nas Copas, Copa do Brasil, Libertadores da América, decidindo, mas muito mal no Brasileiro. É difícil até entender, não é? Mas são regulamentos diferentes. Campeonato Brasileiro é regularidade, são pontos corridos. Copa é É eliminatório. vencer. É Um jogo, vencer. né, te pode pôr para fora ou te jogar lá em cima, né? Vamos ver o que vai ser. E o Cruzeiro, mesma coisa. O Cruzeiro, bem no campeonato, fez uma besteira igual ano passado, de demitir o treinador no meio da disputa, e treinador que estava indo bem, assim como o Pepa, o português Pepa, ia muito bem em 2023. O Cruzeiro demitiu, trouxe o Zé Ricardo, quase caiu para a segunda divisão, foi uma luta, e esse ano fez bobagem de novo. Estava bem com o Fernando Seabra, boa campanha, aí demitiu o Fernando Seabra, trouxe o Fernando Diniz. Poxa, 7 jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro, mas está na final da Copa Sul-Americana. Sul-Americana. Ô, Chico, quero te agradecer, você contar um pouquinho da sua história, falar as histórias, nós rimos bastante. Né? E muito assim, peculiar, né? Que hoje você é uma pessoa conhecidíssima, né? Obrigado, Hernando. Obrigado demais. E tudo assim, na raça, né? Eu nunca tive constrangimento em bater nas portas para abrir, para procurar meus espaços. E, felizmente, foi muita gente que deu força, muita gente que ajudou, né? Pessoas como você, sempre incentivando. E muito obrigado pela oportunidade aí. Uma honra bater Uai, que papo. isso. Queria muito te entrevistar até antes, mas foi falta de a gente se encontrar. Então, na hora que eu vi, eu falei assim, é agora. Sempre à sua disposição, tá? Tá bom. Um grande abraço para você, querido. Sucesso aí. Outro. Muito obrigado, Hernani. Valeu. Valeu.
Então, teve a história do Chico Maia. Chico Maia é o jornalista esportivo, né? Competente, famoso, que faz as coisas todas aí para Minas Gerais. Então, foi uma entrevista muito gostosa, muito alegre. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.